Olá, igreja que eu amo, que é lavada e remida e santificada pelo sangue do Cordeiro. Tudo bem com vocês? Então, hoje pra gente começar nosso devocional, eu gostaria de apresentar para vocês um termo. Bom, na filosofia tem um termo chamado anacronismo. Esse termo é referente a um erro que acontece muito, que é quando nós olhamos para uma situação do passado pensando na nossa realidade. Por exemplo, se eu falar assim, poxa, se uma mulher de 1970 falar pra mim assim, poxa, eu não posso me separar do meu marido mesmo que ele me traia, porque é ele que sustenta a minha casa. E eu pensar com aquilo que já tem trabalhado na atualidade, eu vou pensar, poxa, essa mulher é boba, né? Porque ela pode trabalhar, só que acontece que tem o anacronismo, que é o não olhar para o contexto dela. Naquela época, isso não era algo que era tão maleável, tão possível, né? Enfim, onde que eu quero chegar? O tema do versículo de hoje é a atualidade do dom do Espírito Santo. Então, foi um tema trabalhado no culto passado e, como pode, né? Hoje eu tô trazendo um devocional exatamente sobre isso. Mas vamos focar na palavra atualidade. Então, por que eu falei desse termo? Porque o anacronismo, ele não se aplica à palavra de Deus. Nós aprendemos que a palavra, ela se renova a cada dia. Ou seja, um contexto que foi aplicado no passado pode ser perfeitamente aplicado no futuro. O que Deus fez, falou, enviou alguém para falar, ainda acontece nos dias de hoje para nós. É como nós falamos, né? Nós vamos literalmente na contramão do mundo. E o foco principal dessa mensagem é justamente a atualidade do dom do Espírito Santo, que foi o que nós falamos no culto todo. Isso do Espírito Santo nos usar não é algo que ficou na Bíblia, não é algo que ficou no Antigo Testamento, isso de línguas repartidas como de fogo, dele usar, de nós falarmos, de fazer, de interpretar, não ficou isolado lá, não está fora do nosso tempo. Diferentemente, os dons do Espírito, eles são atemporais, eles não têm um período de tempo que funcionam. No passado era assim, hoje em dia não é mais. Não, hoje em dia, como diz o tema, na atualidade, é muito mais favorecido. Porque pensa, se eu consigo divulgar um culto na internet, eu atraio mais pessoas. Se eu consigo ter um sonho, Deus me revelou um sonho e essa pessoa está muito distante, eu consigo mandar uma mensagem para ela e falar, poxa, olha, toma cuidado com isso aqui, eu sonhei isso e aquilo, Deus me revelou assim, assim, assado. Então, na atualidade, nós temos muito mais facilidade em exportar esses dons, em divulgar, né? Em nos conectar. O mundo é um mundo globalizado, então por que não usar isso a favor do Evangelho de Cristo? Agora vamos estar abrindo lá em Atos 2:38, que diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, primeiro de tudo, quando nós vemos uma afirmação, uma frase dita, o que quer que seja, a gente primeiro olha quem foi que disse, porque isso gera impacto. Porque uma pessoa que nunca estudou sobre medicina vai me dar um conselho de medicina? Não. Nesse caso, quem deu esse conselho de dons do Espírito foi Pedro. Pedro, a sombra dele curava. Então pensa assim, a figura de autoridade que ele é, uma pessoa que a sombra curava, me deu esse conselho. E ele disse isso, aquilo. Então, vamos por partes daquilo que ele disse. Então, agora vocês vão entender um pouquinho do porquê que eu comecei a nossa aula também falando de anacronismo. Aqui Pedro ele vai narrar uma fórmula. E ele fala que primeiro tem que se arrepender, depois ser batizado em nome de Jesus Cristo, para depois receber os dons do Espírito Santo. Só que acontece que os dons do Espírito Santo, eles não têm uma fórmula. Você
Dá para você ter um dom antes de você ser batizado. A única coisa que você tem que ter mesmo é Jesus Cristo. Isso não pode faltar de maneira nenhuma. É uma regra ser através dele. Porque pensa, se qualquer manifestação que nós vermos falar, é Jesus, não é? Tem manifestações malignas também. É uma questão de nós termos olhos espirituais. Qual a mensagem ali que está sendo passada? É o Espírito Santo mesmo ou é um espírito maligno que está fazendo aquele movimento? Então, o conselho que Pedro deu foi basicamente da realidade dele. Ele teve que primeiro se arrepender, ele que primeiro teve que ser batizado em nome de Jesus Cristo e depois ele recebeu o dom dele, mas isso não é algo que se aplica a nós, porque o Senhor se manifesta de formas diferentes na vida de cada um de nós. Nós temos testemunho de gente que falou em línguas sem ser batizado. Tem testemunho de gente que faz alguma coisa sem ser batizado. Porque isso não é uma regra. Porque Deus faz da forma que Ele quer. O que importa mesmo, que é o ponto central, é Cristo. Como a Dani falou, foi muito sucinta na aula dela, cristocêntrica, tem que ser voltado para Ele. É para Ele, é por meio dEle, é tudo por Ele. Então, se você quer arrependimento, se você quer ser batizado, se você quer dons, igual o Pedro falou, olhe para Jesus. Seja cristocêntrico, como a Dani foi muito sucinta em falar na aula dela. Foque somente em Cristo, porque olhando para a cruz, você vê poder, você vê humildade e você vê dependência só dele. É tudo por meio dele. É difícil confiar, né? É difícil se entregar completamente e entender que a minha vida não é minha, a minha vida agora é dele. E se é dele, vai ser a vontade dele, vai ser o querer dele, vai ser no tempo dele. Isso é difícil de entender, porque às vezes a gente, como Pedro, tenta trazer fórmulas. Não, é só fazer isso que vai dar certo, mas quem disse? É tudo no tempo dele, é tudo conforme ele quer, e não nós. Porque uma vez nós tínhamos o livre-arbítrio, nós tínhamos uma vida, mas agora não temos mais, porque nós fizemos o favor de entregar de livre e espontânea vontade tudo para ele. E agora é tudo conforme ele quer, não nós queremos. Então, que no momento em que Deus falar assim, a quem eu enviarei? Nós possamos também falar, eis-me aqui, porque a verdade é que ninguém está 100% pronto. Todo mundo tem aquele frio na barriga, todo mundo tem aquele momento de pensar assim, poxa, mas eu acho que agora não é a hora. Mas quem disse que é a sua hora e não a hora de Deus? Entende? Que nós abrimos mão disso, da nossa vontade total e mas eu não tô pronto agora, mas ele quer agora, então tem que ser agora. Porque justamente esse eis-me aqui é importante, porque logo depois, aqui no 41, ele vai dizer, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, olha que grande mover o Senhor fez através da vida de Pedro, justamente não porque Pedro falou, porque senão ele teria falado e teria acontecido no mesmo momento, mas porque aquelas pessoas aceitaram aquela palavra. Então, que você possa aceitar aquilo que Deus tem trago para você, as suas oportunidades, inícios de ministério, que eu sei que dá um frio na barriga, e eu falo isso com certeza porque eu faço um monte de coisa na igreja. Então, é assim mesmo. Um dia você começa fazendo uma coisa, daqui a pouco você se vê fazendo em outra. Ontem, vendo as meninas dançando, as adolescentes, eu até comentei com a Gabi. Um dia era eu, ela e a Dani. E olha só como é que Deus faz hoje em dia. Tanto eu como a Gabi e a Dani pregamos. No caso, eu e a Gabi, ministras de louvor, tia da salinha, no caso eu, professora de escola bíblica. Deus também quer trabalhar na vida da Daniele, né? Já foi até falado na escola bíblica, essa promessa já foi até liberada, eu creio. Então, que nós possamos somente olhar para Cristo.
porque é dele que vem o poder, é dele que vem a humildade, é dele que vem tudo, porque é tudo por ele, né? Eu tô sendo tão repetitiva nisso, mas é justamente por isso. Nós temos que entender que essa diversidade de dons, ela não ficou lá, ela é atual, ela se manifesta entre nós, mas é necessário primeiro olharmos para a cruz, porque é dela que vem a transformação, é através de Jesus Cristo, que é a palavra, que vem o nosso renovo, porque a palavra é assim, ela é viva e é eficaz. Então, que seja vivo e eficaz nas nossas vidas. E assim eu finalizo o meu devocional. E até a próxima. Eu já vou mandar a lista aí de quem ficou escalado. E é isso. Beijo.